Oi, Thiago, boa noite, boa noite. Grafa, Ana, que é o grafite com aquela levantada categórica, ele vai, pá, grafite, vai no telão. Daqui a pouco aqui no Troca. Então, Thiago, eu acho assim, primeiro, não houve um clima de guerra aqui durante o dia na cidade, muito pelo contrário. Os torcedores do Flamengo que vieram para cá ficaram um dia inteiro andando por Montevidéu, inclusive com a camisa do Flamengo. E aqui no estádio, da mesma forma, a gente teve aquele clima no fim lá do jogo, que nem sabia se o juiz tinha pitado ou não. Aquele clima ficou meio tenso ali. Mas vocês foram muito bem, e eu acho que o Abel, dessa vez, ele colocou na coletiva a performance do Flamengo como ponto alto. Porque assim, Grafite, Ana, Thiago, Júnior e Roger, não dá para dizer que um time que produziu e não ganhou por incompetência dos jogadores, porque você não sabe se eles são capazes. O Gabigol foi artilheiro do Brasileiro do ano passado, o Bruno Henrique sabidamente é artilheiro, o Arrascaeta está cansado de fazer gol importante, fez o gol do título da Copa do Brasil, do Cruzeiro. Então a bola não está entrando, é uma questão ali de... Tudo bem, tem uma decisão, o Vitinho no último lance do jogo podia... O Flamengo criou nos dois tempos, o Flamengo até os 19 da expulsão do Pará, teve o domínio total do jogo, né, Júnior? Não, sem dúvida, Luiz. É difícil você criar até 8 chances reais, como aconteceu no jogo de hoje, dentro de casa. Foram 9 do Vitinho. Dentro de casa, com a sua torcida, com tudo isso. Com o clima como estava aqui, né, com a torcida do Penharol incentivando demais, era para você ter matado o jogo já no primeiro tempo. Faltou caprichar. O Arão foi 2 vezes na linha de fundo, levanta a cabeça, joga essa bola rasteirinha para trás. As 2 bolas não saíram da forma como ele queria. A do Gabigol sozinho e a do Vitinho realmente precisa, quando chegar nesse momento, ter a capacidade. Essa capacidade eles têm. Precisa caprichar mais quando aparecer uma oportunidade. Porque não serão todas as vezes que você perde tantos gols e você termina não perdendo o jogo. É porque no meio do futebol costuma-se dizer o seguinte: aquele jogador fora de série, às vezes ele tem um ritmo de performance parecido com o jogador, não comum, mas com o bom jogador. Só quando ele tem uma chance, ele bota pra dentro. Tem que botar Agora, pra dentro. Roger, você chamou a atenção, porque a gente tá... Você, torcedor do Flamengo, por favor, entenda. A gente tá pontuando, digamos, os 2 pontos que chamaram a atenção no aspecto negativo, quer dizer, um monte de chances desperdiçadas e a expulsão do Pará, que a gente até acha que houve um certo rigor, embora o Sandro Meirahit entendesse na central do apito de que a expulsão foi correta. Mas o Júnior achou, o próprio Roger, o Caio, não segue o jogo, da TV Globo agora há pouco também achou que foi exagerado. Mas você tinha chamado a atenção pelo fato de ele estar pendurado e jogar por ali o Brian Rodrigues, o mais jovem, o mais insinuante jogador do Penharol, talvez o Abel pudesse ter feito uma mudança na marcação do Brian Rodrigues. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Boa noite, Luiz, pessoal do Troca, Grafa, Ana, Thiago. Só respondendo a pergunta do Thiago, claro, que o torcedor do Penharol não acreditou muito na classificação, isso tem a ver com a atuação do Flamengo também, né? O Flamengo tomou conta da partida pelo menos 65, 70 minutos. No final, é lógico, com abafo, o torcedor acendeu junto com o time, né? Começaram a colocar a bola na área, mas o sistema defensivo do Flamengo funcionou muito bem. Em relação à expulsão do Pará, é um posicionamento difícil de você encontrar ou uma cobertura ou mudar taticamente a equipe. E eu tinha falado que o Abel tinha que pelo menos conversar no vestiário, porque quando ele toma o cartão amarelo no primeiro tempo, era muito claro quem era o melhor jogador do Penharol. Quem é o jogador mais habilidoso, mais veloz? O Brian Rodrigues, que estava jogando em cima do Pará e buscava a jogada individual em cima do Pará. Quando você tem um jogador amarelado nessas circunstâncias, você tem que criar alguma alternativa para tirar ele dessa marcação ou criar uma cobertura para que ele não possa estar tão exposto assim como estava o Pará. Isso não foi feito e aí também concordo com vocês, achei que a jogada poderia ter sido interpretada de maneira diferente pelo árbitro ali. Se fosse reincidente, 2, 3 faltas iguais, ok, pela repetição. Mas não achei que a falta foi para segundo amarelo. Mas que o Abel tinha que ter essa percepção que o Pará estava exposto naquele posicionamento com o jogador mais agressivo do Penharol, ele tinha que ter tido. Mas no final deu tudo certo aqui, tivemos drama, pelo menos 15, 20 minutos de drama. Mas deu certo, o Flamengo conseguiu levar a classificação. Porque do ponto de vista, Thiago e amigos, né, da proposta de jogo, a gente sabia que o time do Penharol é um time de reação. O futebol uruguai é assim, futebol reativo. Às vezes eles provocam uma pressão no começo do jogo. O juiz apita, eles saem 10 minutos, passou. E isso foi muito claro o que aconteceu e no fim eles eram obrigados, mesmo assim foi mais na base do chuveirinho. Mas, Júnior, hoje o Flamengo começou com os jogadores nas suas posições originais. Com o Everton Ribeiro mais pela direita, o Gabigol mais centralizado e o Bruno Henrique mais à esquerda com o Arrascaeta por dentro, que agora é titular com o Diego no banco.
Eles trocaram de posição de uma forma até mais intensa do que vinham fazendo, talvez por isso a produção do time tenha subido. Exatamente. Mas me parece que o Bruno Henrique paga um pouquinho o preço que ele aparece menos. O centroavante ele tem aparecido mais. Mas me parece ser a solução mais adequada para o momento. A gente já tinha visto algumas atuações com eles atuando nessa função, com o próprio Diego no meio e agora com o Arrascaeta, que eles têm um desenvolvimento melhor do jogo, porque vai ao encontro das características dele. O Bruno Henrique com a sua velocidade, o Gabigol se movimentando demais, e o que jogou o Everton Ribeiro hoje foi um absurdo, né? Do primeiro ao último minuto foi um dos jogadores que mais se desdobrou. E ele encontrou uma posição dentro do time, numa zona morta, onde ele participou da maioria das jogadas perigosas onde foram criadas as situações. Eu acho que o Abel achou. Se você deixar esses jogadores fixos, o Bruno fixo na esquerda, o Gabigol de centroavante, aí realmente a produção deles é bem menor. Quando tem esse revezamento, automaticamente eles sobem. É isso. O ponto de partida é essencial, né, maestro? Eles saem dos seus posicionamentos mais frequentes, mas com essa movimentação, a flutuação desses 4 jogadores, primeiro, você cria os espaços para quem vem de trás. Segundo, você vai ficar mais livre, porque você confunde a marcação do adversário. Você está sendo marcado por um lateral, quando você faz uma diagonal, você tem que ser marcado pelo volante. E essa comunicação, largo, fico, acompanho, deixo para o próximo, sempre confunde, né, maestro? Só para a gente dar mais um detalhe, por exemplo, o Ilharão não vinha fazendo esse tipo de jogada, que é essa infiltração dele vindo de trás sem marcação. Ele apareceu 2 vezes, né, em função dessa movimentação desses jogadores que deu essa possibilidade dele entrar nesse espaço. Isso. Lembrando, né, gente, que serão 2 potes para o sorteio da próxima fase, os primeiros colocados e os segundos. Não tem mais aquela história do melhor campanha, que é o Palmeiras, contra a pior campanha. Vamos ver o que vai acontecer no sorteio da próxima fase. Mas tem uma vantagem, né, de você ter feito... Segundo em casa, sem dúvidas. Quem é primeiro até a semifinal, né? Porque a final agora é um jogo É que aí só, depende né? dos eliminados. Se você cruzar um outro primeiro, ele tiver a melhor campanha que você, aí já era. Luiz. Não, é isso mesmo. Até a semifinal. Quem tem mais pontuação, joga em quem casa. tem mais pontuação. Palmeiras jogará sempre A segunda em casa. E se vocês aí estão achando que agora a gente vai para um assador aqui, né? Jantar e tudo mais, porque estão em Montevidéu, erraram! Porque tá tudo fechado, meus amigos.